Hebreus 10, 25, é o texto, tema desse ano. E ele diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Glória a Deus. Podem sentar. Esse texto da palavra de Deus tem nos ensinado a respeito da importância da comunhão, de caminharmos juntos, de andarmos juntos, de estarmos na igreja. Como a igreja nos fortalece, como a convivência uns com os outros nos fortalece, como na igreja nós ouvimos a palavra e somos edificados. E nos aconselha a que a gente não se isole, não viva sozinho, não diga assim, vou servir a Deus do meu jeito. Não, Deus preparou muitas igrejas para o seu povo, para atender exatamente as nossas diferenças, os nossos modos e perfis diferentes, as nossas características. Deus preparou esse lugar para você por causa do jeito que você é. Deus sabe o nosso coração e Ele prepara a igreja para nós, para que nós estejamos juntos. E o texto vem dizendo que essa comunhão, essa convivência nos fortalece, porque à medida que nós estamos juntos na igreja, não deixemos de reunir-nos como igreja. Algumas pessoas não querem a comunhão, porque não querem se sujeitar umas às outras, como a Bíblia nos ensina. Mas você não se isola, se junta, diz esse texto. E ainda, encoraje um ao outro. Segura na mão do outro e fala assim, vamos junto, caminhemos. É isso que Deus tem para nós. Procuremos encorajar-nos uns aos outros, quanto mais vocês veem que se aproxima o dia, porque Jesus está às portas e nós precisamos estar fortes para a volta de Cristo, em pé, uma igreja firme, em pé, santa, separada, noiva preparada do Senhor. E nós, então, ouvimos durante esses meses que igreja é igreja, cheia de defeitos, de pessoas defeituosas, porque nós somos essas pessoas, mas é um presente de Deus, foi preparado por Deus. Nós ouvimos que é quando nós estamos juntos, quando a igreja se une, é que o mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor. Nós ouvimos que nós podemos nos encorajar honrando um ao outro, reconhecendo aquilo que tem de bom na vida do outro, aquilo que Deus faz através da vida do outro. Nós podemos nos encorajar com palavras de encorajamento. Como é bom ouvir uma palavra boa, né? Meu Deus, na hora que você está desanimado, você vai desistir, ouve uma palavra boa. E ouvimos o mês passado que nós podemos nos encorajar quando nós suportamos uns aos outros. Suportamos não é dar suporte só não, suportar é aguentar com paciência as fraquezas uns dos outros. E hoje nós queremos falar sobre servir, sobre estar dispostos a servir. Essa é mais uma maneira de nós nos encorajarmos uns aos outros. E se a gente olhar para o contexto geral dos nossos dias, nós vamos ver que tem uma diferença brutal entre o que a sociedade fala, o que o mundo fala, entre o que é destacado, né, o que é posto em evidência aí fora, daquilo que a Bíblia fala e que tem validade para todos os tempos, todos os séculos. Não mudou. As coisas vão mudando, mas a Bíblia ela é a mesma, mas ela tem um efeito atual presente nas nossas vidas. Mas o que a Bíblia fala é muito diferente do que a gente ouve aí. Se você parar em frente a uma banca de jornal e começar a ler as chamadas das revistas, se você quiser, nos jornais virtuais, nos computadores, nos dispositivos aí, você vai ver que as chamadas são assim... 7 maneiras de você ser feliz. Como eu posso conquistar tal coisa? Como eu venço
Quem quer me vencer? As chamadas são todas apontando para que você é a pessoa mais importante do mundo. Não é assim? Para o eu. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. As minhas necessidades são as mais importantes do mundo. Os meus direitos são os verdadeiros direitos. Aquilo que é meu direito, o outro não faz mal. Além disso, há um estímulo a dizer assim, olha, se a gente não pode resolver isso junto, cada um para o seu lado. O importante é eu ser feliz, ou não? Não é essa a mentalidade? Essa é a mentalidade de hoje. Para que nós vamos caminhar junto? Nós não estamos conseguindo resolver junto? Vai você para lá, eu vou para cá. Essa é a mentalidade que tem sido imposta. Não tem nem sido oferecida, é uma imposição, porque você ouve isso. E por que nós somos assim? Por que a gente se deixa levar por esses pensamentos, por essa mentalidade? Porque essa ideia, gente, de que a gente pode controlar a própria vida, entrou com a queda, entrou com o pecado original. Não, eu não posso comer. A serpente chega para Eva e fala, come. Não, eu não posso. Deus, que está no controle da minha vida, Ele disse que não. Pode sim, você vai controlar, você vai saber se você faz ou não faz. Você vai conhecer o bem e o mal e você vai decidir o bem ou o mal. Então, essa ideia de que eu posso controlar tudo, sou dono da minha vida, ninguém manda em mim, que é realmente o pensamento humanista, como nós falamos bastante essa semana sobre isso, não é? Eu sou capaz de tudo, independência de Deus, autocontrole, autossuficiência, então por isso eu posso abortar, eu posso praticar eutanásia, eu posso fazer o que eu quiser. Esse é o pensamento. Mas isso entrou com o pecado, com a queda. Foi um engano de Satanás. E aí, a partir desse momento, o que aconteceu com a gente? A gente começa a olhar só para o eu. Concentrar os nossos esforços, os nossos pensamentos no eu. Mas não é isso que Deus fala. Deus diz que eles sejam um. Jesus orou que eles sejam um, como nós somos um. A unidade na Trindade, a unidade na nossa vida, a unidade entre os irmãos. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus tem para nós. Não o individualismo, o egocentrismo. E nós entendemos que se nós temos que ser todos por um, nós temos que seguir o que a Bíblia diz. Porque se a gente seguir essa filosofia, nós nunca vamos conseguir nos unir. Essas coisas entram no nosso coração, porque é bom, né? O eu. Servir a mim mesmo. Mas não é isso que a Bíblia fala. Ela nos ensina a estar dispostos a servir uns aos outros. Tudo isso que Deus tem ensinado para a gente não é muito fácil. Por quê? Porque nós assimilamos esses pensamentos. Mas se nós olharmos para a palavra, lermos a palavra, vermos quem é Jesus e como Ele nos ensinou, nós vamos mudar esse nosso modo de pensar. Primeiramente porque a nossa vida é relacional. Nós fomos criados para nos relacionar. Nós estamos inseridos num contexto. Nós não fomos criados para viver sozinho, para viver isolado. Gente, não importa se você mora num convento ou se você mora na casa da Playboy. Você vai ter que se relacionar com pessoas. Não importa se você mora, se você trabalha no computador ou se você trabalha numa repartição pública. Você vai ter que se relacionar com pessoas. Não importa se você é o presidente da república ou se você é o chefe da boca do tráfico. Você vai ter que se relacionar com pessoas. Deus não criou o homem para viver sozinho, para viver isolado, para viver... É impossível a gente viver assim. É impossível para o ser humano. Se a pessoa se isola, ela começa a definhar. Pode olhar. Por quê? Porque esse relacionamento traz vida para nós. Tanto é que desde a criação, esse foi o propósito de Deus. O que Deus falou quando Ele criou Adão? Ele olhou para Adão e falou assim, não é bom
que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Alguém para caminhar junto. Auxiliadora que lhe seja idônea, alguém para caminhar junto. Então, nós temos que estar ligados ao corpo, unidos ao corpo. Essa é a vontade de Deus. Mas a gente só caminha junto se a gente estiver disposto a servir um ao outro. Senão, não consegue caminhar juntos. Não é verdade? Nós fazemos parte de uma família humana, não fazemos? Você não nasceu de alguém? Não foi de um ovo. Né? Não foi. Você nasceu numa família humana. E aí, família é família, né, irmãos? Não tem como mudar de família. Assim, tipo, vou mudar quem é meu pai e minha mãe. Não. Nós estamos inseridos ali. Mas nós fazemos parte também de uma família divina. De uma família de irmãos, que não são nossos irmãos de sangue, mas são os nossos irmãos, porque nós estamos ligados através de Jesus Cristo. Essa família que Deus preparou para você, que não é uma família ligada só pelas coisas naturais, mas ligada por coisas espirituais. E é com essa família que a gente aprende a se relacionar bem. É com essa família que a gente aprende até ser melhor lá dentro da nossa família humana, lá nos nossos relacionamentos profissionais, lá nos nossos relacionamentos sociais. É com a família de Deus, é com o corpo de Cristo que nós aprendemos essas coisas. E, irmãos, quando nós ouvimos que nós fazemos parte de um contexto maior, que Deus preparou para nós, a Igreja de Cristo, nós vamos entender que nós podemos ir além de nós mesmos. Nós podemos sair do nosso euzinho e começarmos a servir uns aos outros, a amar uns aos outros, a cooperar uns com os outros, a fortalecermos uns aos outros, a honrarmos uns aos outros, a encorajarmos uns aos outros, a suportarmos uns aos outros. Nós vamos entender que nós temos que sair da nossa caixinha e viver o que Deus deu de melhor para o ser humano, que é o relacionamento. Ou não? Amém? Você já pensou em caminhar sozinho? Você quer ficar sozinho? Deus deu para nós a coisa melhor do mundo, que é o relacionamento. Eu li uma história, aliás, eu li várias histórias esses dias, vou compartilhar algumas coisas com vocês. Mas eu li uma história que conta a história de um menino, de uma criança, né? Que, deixa eles chegarem lá. Então, queridos, esse menino era uma criança pequena e ele teve uma doença grave no sangue, uma doença rara, mas ele se recuperou e ficou bem. Passado uns 2 anos, a irmãzinha dele manifestou a mesma doença. Só que não conseguia se recuperar. E o médico disse, ela vai precisar de uma transfusão de alguém, com o sangue de alguém que já tenha tido a doença e que tenha o mesmo tipo sanguíneo. Quem era essa pessoa, né? O irmãozinho, que era uma criança. Então, um médico chegou para ele e disse assim, João, você está disposto a doar o seu sangue para a sua irmãzinha? Quando ele ouviu isso, ele começou a tremer, ficou branco, a boca dele não parava. Ele pensou um pouco e falou para o médico, tá bom, eu estou disposto. Tudo bem, aí foram fazer a transfusão, ele deitou do lado, na outra cama, ao lado da irmã, e olhou para ela, sorriu para ela, assim, olhou profundamente, e aí veio a enfermeira para pegar a veia para poder fazer a transfusão. Quando a enfermeira pegou o braço dele, aí ele ficou
quieto, mudo, introspectivo, não falou mais nada. E ficou ali esperando, e a transfusão acontecendo. Quando estava quase para acabar, ele chamou o médico, falou: doutor. Aí o médico veio e falou: que foi? Ele falou: que horas que eu vou morrer? Aí o médico entendeu por que ele tremeu, ficou branco. Porque na hora que ele decidiu doar o sangue para a irmã, ele tinha tomado a decisão de dar a vida por ela. Porque na cabecinha dele, você precisa dar o seu sangue para ela. Bom, se eu der o meu sangue, eu vou ficar sem sangue e vou morrer. E naquela hora ele se dispôs a dar a vida. Que coisa linda, né? A Bíblia fala que Jesus deu a vida por nós e que nós temos que estar dispostos a dar a vida uns aos outros. Nosso coração até para, né, irmãos? Nessa hora. É esse sentimento, essa disposição que Deus quer no nosso coração. Essa atitude. Mas isso, irmãos, vai acontecer à medida que eu aprimoro meu relacionamento com Jesus. Porque eu não vou amar desse jeito nunca, jamais, se não for o amor de Deus no meu coração. Nunca vou conseguir sentir isso que esse menino sentiu e dizer: tá bom, eu vou, se nós não estivermos aprimorando o nosso relacionamento com Jesus. Porque o relacionamento com Jesus, como todo mundo explica, é um relacionamento vertical. Porque a gente pensa, Deus lá, a gente aqui. Então é um relacionamento vertical. Mas o relacionamento com Jesus é muito mais do que vertical. Porque quando eu me relaciono com Deus, eu me torno corpo de Cristo, e o corpo tem muitas partes. Então, antes que eu perceba, à medida que eu aprofundo minha vida com Jesus, com Deus, eu vou ter que começar a me relacionar na horizontal. Não tem como. Não dá para dizer eu e Deus, Deus e eu sou tão ligado. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela me contou de um parente dela que começou muito bem, né? Começou, conheceu Jesus, a Bíblia. Aí, de repente, ele começou a ficar meio transtornado. E começou a ler. Bom, então agora ele ficou num ponto que ele está assim. Ninguém presta, nenhum pastor fala a verdade, nenhuma igreja, nenhum irmão. Terminou o casamento porque a mulher também não prestava. Nada. Sabe por quê? Porque agora é ele, Deus, Deus e ele. É isso que Deus tem para nós? É isso que Deus ensina? É impossível você realmente estar em comunhão com Deus e não se relacionar com ninguém. Porque esse relacionamento, ele se desmembra. É você e a cabeça, mas você faz parte do corpo. Então, Deus tem ensinado a nós, seu povo, a sermos assim. A pararmos de discriminar, de termos preconceitos, de acharmos que somos melhores. Mas estarmos dispostos a servir uns aos outros. Agora, servir uns aos outros como? Servir uns aos outros em amor. Olha o que Paulo escreveu aos Gálatas. Irmãos, lá em Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Paulo, quando ele escreveu esse texto aos Gálatas, ele sabia das dificuldades dos relacionamentos humanos. É ou não é? Relacionamento tem dificuldade. Casa para você ver. Estou brincando, eu sou casada e muito feliz, há 27 anos. Mas, né, viver junto é o relacionamento mais próximo que você pode ter. Morar junto, dormir junto, acordar feio no outro dia e olhar e amar do mesmo jeito. Né? Morar na mesma casa, dividir o banheiro é a pior coisa que existe, né, irmãos? E é maravilhoso quando a gente se ama, está junto, caminha junto. Então, viver junto é um relacionamento que
exige se despojar, abrir mão, ceder, aceitar, suportar, tantas coisas. Paulo sabia dessas dificuldades. E ele fala assim mesmo aos Gálatas: sirvam uns aos outros em amor. E a gente sabe falar muito sobre isso, mas não sabe viver muito essa experiência de servir em amor. Eu fico muito triste, e acredito que todos os pastores do mundo ficam tristes, quando você pede à igreja, vamos fazer tal coisa, e as pessoas fazem assim, vamos, né? Mas é difícil, mas dá trabalho, porque nós vamos sofrer para fazer. É a coisa mais triste que tem quando as pessoas demonstram assim uma negatividade na hora de servir. Ao contrário, quando a gente vê uma disposição como nós estamos vendo hoje aqui, depois desse culto nós vamos ter um almoço, e as irmãs na maior alegria, cozinhando. Ontem à tarde nós passamos aí, elas estavam chorando de tanto cortar cebola, irmãos. Sabe? Então, tantas coisas, e uma alegria, fazendo para todos nós. Mas as que estavam ali, não estavam fazendo para aparecer, ninguém nem sabia. Não estavam fazendo, elas estavam simplesmente felizes, alegres por servir em amor. Isso é amor, é você se dispor a servir, porque é gostoso fazer para o outro, é gostoso preparar as coisas na igreja, para que a igreja desfrute. A gente tem uma alegria de ver os outros participando daquilo que você fez. Teve o congresso de jovens agora, final de semana passado. Tanta coisa sendo feita, realizando, um faz isso, outro faz aquilo, um prepara, o outro ensaia, o outro ornamenta, o outro trabalha, e tantas coisas. Essas pessoas às vezes estão até mais escondidas, mas a igreja toda está desfrutando. Que alegria, que alegria. É isso que Paulo fala. Por que ele diz isso? Olha, não dê lugar à carne, mas sirva em amor. Porque quando a gente serve em amor, como o amor é descrito na palavra, não o nosso amor falho, imperfeito, que ama hoje, amanhã não ama mais. A coisa que a gente mais ouve ultimamente é, acabou o amor, por isso que acabou o casamento. Esse amor não é o amor da palavra. Quando a gente entende a concepção do amor da palavra, todos os nossos relacionamentos vão estar baseados nesse amor, inclusive o servir uns aos outros. Inclusive a disposição de fazer alguma coisa por alguém. Eu falo, os filhos são diferentes uns dos outros, né? Eu tenho 3, então tenho bastante experiência de diferenças. E às vezes a gente pede as coisas para os filhos, não é assim? Quem tem filho sabe. Filho pega lá, filho faz lá, né? E sempre tem um que é mais reclamão, né? Não faço, não vou, não quero. Acaba fazendo. Todos são maravilhosos, de verdade. São filhos amorosos e obedientes, eu não tenho que reclamar. Mas a reação é diferente. Mas não é bom quando você, para fazer alguma coisa, fica reclamando. O importante é você servir em amor. Paulo fala, você tem liberdade de fazer tudo. Você recebeu a liberdade, mas não usa essa liberdade para agir de acordo com o eu, com a carne. Usa essa liberdade para pôr em prática o amor de Deus nos nossos corações. Isso só acontece quando nós mudamos. A diferença, o contraste entre a velha natureza, o velho homem e a nova criatura, o novo homem em Cristo Jesus. Só pode acontecer quando tem diferença de vida. A gente vir para Jesus e não mudar nada, não alterar nada no nosso comportamento, é muito estranho, viu, irmãos? Porque quando o amor de Deus começa a operar em nós, nós vamos mudar. Nós vamos parar de orar e falar, muda o outro, muda o outro, muda o outro. Nós vamos começar a mudar em nós. A verdadeira manifestação do poder em nós é a nossa mudança, não a mudança do outro.
Porque Deus faz milagre, Ele muda o coração. Ele muda o coração do marido, do filho, do patrão. Ele faz. Mas a maior manifestação da presença de Deus é quando há mudança em nós, para uma nova criatura. E Deus quer nos ensinar a ser iguais a Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus e quer nos ensinar a sermos iguais a Jesus. Esse é o grande propósito da palavra, nos transformar à imagem e semelhança dEle. Então a gente tem que abandonar a velha estrutura para conseguir uma nova estrutura. Paulo então diz para eles, não sirvam ou não vivam segundo a carne, apesar da liberdade, segundo as obras da carne. Que interessante, para a gente saber se nós estamos nos transformando numa nova criatura, é só olhar para a palavra de Deus e ver o que são as obras da velha criatura, não é? Lá em Gálatas também, no capítulo 5, nos versículos 19 a 21, Paulo vai mostrando quais são as obras da carne. Diz assim, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo sabia que esse era o procedimento dos Gálatas antes deles conhecerem a Jesus, antes deles ouvirem o Evangelho. Como é o nosso procedimento antes da gente conhecer Jesus? Todo mundo vive por esses sentimentos. Sempre tem uma briguinha, uma confusão, uma discussão, uma ira, uma inveja, um ciúmes, uma discórdia, um mundanismo, uma orgia. E tudo parece tão normal, porque a gente vive de acordo com a velha natureza, com o pecado. Mas Paulo diz assim, depois que vocês conheceram a Cristo, nós não lemos lá o versículo, é o 23, é o 13, desculpa. Foram chamados para a liberdade, mas não usa a liberdade para dar ocasião à carne. Não vai viver mais como as obras da carne, porque depois que a gente conhece a Cristo, os nossos procedimentos vão mudando. Paulo não está dizendo que você não pode ser cristão se alguma dessas coisas passar a acontecer na sua vida. Mas Paulo também está dizendo que nós não podemos mais ser escravos do pecado. Então, viver da mesma forma não condiz. Eu só vou conseguir servir ao meu irmão quando eu viver em espírito, irmãos. Eu posso ser religioso quanto for, se eu não viver em espírito, eu vou continuar praticando as obras da carne e não andando. Na sequência, Paulo fala como que é a vida no espírito. Nós lemos até o 21, agora o 22 ao 26 dizem assim, Gálatas 5. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ao contrário, nós temos que servir. Não, gente, servir, vai. Nós temos que servir uns aos outros. Não sermos presunçosos e provocar o nosso irmão. Ao contrário, eu tenho que servir ao meu irmão, honrar o meu irmão, encorajar o meu irmão. Às vezes a gente acha que a nossa provocação vai fazer o meu irmão melhor. Que nada. Sabe o que faz o meu irmão melhor? O amor. O amor que cobre uma multidão de pecados.
Não é eu ficar dando cutucada para ver se ele se toca do que ele tem que melhorar. Não, é em amor, é em serviço. É a gente colocando o outro em honra. É assim que Deus vai fazer com que todos nós cresçamos e fiquemos parecidos com Jesus Cristo. Um professor de um seminário teológico, ele quis fazer uma experiência com seus alunos. Então, ele pegou a classe toda e disse assim, olha, todos vão preparar o sermão do bom samaritano. Mas, você vão ter 10 minutos para falar. Você 7, você 5, você 3. Dê um tempo para todos. E vocês vão ter que sair da classe, neste tempo, correr numa outra classe do seminário e pregar o sermão e voltar. Vocês lembram do sermão do samaritano, né? Parábola do bom samaritano. Uma pessoa foi assaltada, ferida, estava à beira do caminho, passou o sacerdote, passou o levita, eles estavam com muita pressa para fazer as coisas de Deus, não puderam parar, aí passa um samaritano que não se dá com os judeus, mas ele socorreu, tratou das feridas e arcou com os gastos daquela pessoa. Tem muitas lições nessa parábola. Mas é interessante porque, nesse dia, esse professor, eles tinham que sair da classe, passar por um corredor e ir nas outras classes para falar. Nesse corredor, tinha um mendigo, caído lá, como quem não quer nada, propositalmente. O professor falou, fica aí, né? Pôs uma pessoa ali, travestida de mendigo. E quando terminou o experimento, uma classe inteira, o resultado foi que raríssimos alunos pararam para olhar o homem caído à beira do caminho. A maioria dizia, eu tenho tempo para pregar, eu tenho que correr e pregar lá e voltar, então eu não posso parar aqui. Pouquíssimos alunos. Quando eles voltaram para a classe, o professor fez a conclusão. Então, vocês estão pregando a parábola do bom samaritano? Alguém viu o seu próximo ali fora? Sabe, queridos, nós precisamos ser transformados à imagem de Jesus. Aqui, a gente pode levar para o lado da assistência, de muitas coisas. Mas a gente vê que o que nós precisamos é ter um coração disposto a servir. Não importa se é esse, aquele, o outro. Porque às vezes a gente está preocupado em fazer as coisas de Deus, mas não tem um coração disposto a servir, a amar, a ouvir. A gente ouve as pessoas falarem, às vezes, né, apóstolo? As pessoas ligam para a gente para pedir uma oração, e às vezes a pessoa liga, fala. Aí você pensa assim, nem sei o que eu vou falar agora, né? Tanto depois que ela falou tanto. Quando você pensa em falar alguma coisa, a pessoa fala assim, nossa, quero te agradecer, porque eu estou tão melhor, né, apóstola? Quantas experiências assim? Estou tão melhor, você não fez nada ainda, você nem abriu a boca, você nem orou ainda. E a pessoa diz assim, eu já estou tão melhor, muito obrigada por me atender. Disposto a servir. A gente não sabe como o outro precisa, mas o nosso... Você serviu com o seu tempo. Então, queridos, vamos aprender com Jesus, olhar para as palavras de Jesus, não olha para os conceitos desse mundo. Não olha para essas filosofias que estão dizendo, você precisa cuidar de você mesmo para você ser feliz. Você precisa estar 100% para você ser feliz. Você tem que investir em você mesmo. Você tem que... Vamos olhar para o que a Bíblia diz? Para os conceitos de Deus para nós.
para aquilo que Deus nos ensina, que é totalmente contrário à filosofia desse mundo. É um contraste enorme entre o que é a velha criatura e o novo homem. Nós temos que nascer de novo ainda. Temos que crescer no conhecimento de Deus. É um estilo de vida diferente. A preocupação de Paulo, e ele vai falando sobre essas coisas, depois lê a carta inteira aos Gálatas, mas ele vai ensinando, porque a preocupação dele era lembrar aos Gálatas que depois que a gente conhece Jesus, a gente muda de vida, e era lembrar para todos nós, né, irmãos? Que essa palavra chegou até nós hoje, para lembrar todos nós, que quando a gente conhece Jesus, muda o nosso estilo de vida, muda a nossa maneira de ser. Não faça nada para Deus reclamando. Nunca diga não para Deus, nunca. Deus está te dando uma oportunidade, diga sim, amém, glória a Deus. Se for seja para servir o outro, seja para servir lá na cozinha, como nós falamos, seja para servir em qualquer situação. Nós ouvimos essa palavra chegou até nós hoje, porque para a gente se ligar, para nós sermos nós precisamos estar dispostos a servir. Quando a gente serve em amor, tem alegria no nosso coração. É a coisa mais alegre, mais feliz, é a gente servir. É fazer alguma coisa pelo outro. A Bíblia diz assim, é melhor dar do que receber. Isso é serviço. Mas a gente vem à igreja sempre querendo receber. Deus tem para dar, para mim, para você, para todos. Mas a alegria, a satisfação, a realização vai acontecer no nosso coração quando nós dermos. Porque é aquilo que o pastor Sérgio falou hoje aqui, a alegria da vitória, de você conquistar algo, né? Ela é passageira, né? Você fica muito feliz com uma coisa que acontece, daqui 2, 3 dias aquilo já perdeu tanto valor assim, você já está querendo outra coisa. Nós somos mesmo muito insatisfeitos, mas é a verdade, é a realidade. Mas quando você serve e produz um efeito na vida do outro, uma alegria, uma satisfação, uma paz, um socorro, nossa, aquilo tem peso de glória eterna para você. Para sempre isso vai fazer efeito na sua vida. Fez efeito na vida do outro, glória a Deus, mas vai fazer mais efeito na sua vida. Então que nós possamos aprender isso, todos por um, o nosso empenho em seguir a direção do Espírito Santo na nossa vida, não viver de acordo com as obras da carne, mas de acordo com o Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Que nós possamos seguir aquilo que o Espírito inspira, não o que o eu quer. Porque para servir o outro, a gente precisa, né? A gente mesmo se colocar em segundo plano. Aquele homem que passou no caminho, e o samaritano, e que viu o outro caído, ele também tinha seus negócios, ele também tinha seu trabalho, ele também tinha sua ocupação. Ele foi, parou, cuidou. Lembrei de uma outra historinha, né? Tinha um homem que estava no aeroporto, correndo atrasado para pegar o avião para uma viagem de negócios, e tinha uma criança montando um quebra-cabeça no chão do aeroporto. E ele, na correria, não viu e tropeçou na criança, desmontou o quebra-cabeça, a mala dele caiu, e ele atrasado para a viagem de negócios, de repente ele para tudo, volta e começa a ajudar a juntar as peças do quebra-cabeça que ela estava montando. Enquanto ele estava fazendo isso, a criança olhou para ele e disse assim: moço, você é Jesus? A nossa manifestação de fé, nós vamos ter o reconhecimento da fé quando a gente estiver disposto, quando nós nos ligarmos, quando nós fizermos alguma coisa para alguém. A gente quer mostrar muita fé, muita crença, muita religião,
e não está disposto a fazer nada por ninguém. Jesus está nos ensinando essa palavra, gente, porque Ele nos ama muito. Porque Ele quer que você sempre tenha um braço do seu lado para te ajudar. Mas para que você também seja sempre um braço ao lado de alguém para ajudá-lo. E aí sim nós vamos ser todos por um. Membros uns dos outros, alicerçados em amor. Amém? Está disposto a servir alguém? Pastora, mas eu só sirvo, ninguém me serve. Quem disse? Jesus está com você. E Ele disse, eu vim para servir e não para ser servido. E Ele está servindo a você todos os dias. Ele está à direita do Pai, intercedendo por você, em serviço, trabalhando por você, cuidando e guardando. Mas não é só isso, não. Ele tem preparado anjos dele ao teu redor para te fortalecerem e te sustentarem. Pode prestar atenção. Abre os teus olhos e olha. E você vai ver os anjos que Deus colocou ao redor da sua vida para te levantar. Não tenha medo de servir ao Senhor. Não tenha medo de servir ao irmão. Vamos caminhar em unidade, porque a unidade vai fazer nós estarmos fortes e de pé até a volta de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé? Querido Deus, amoroso Pai, essa manhã é uma manhã muito especial, onde nós vamos participar da mesa do Senhor, onde o Teu corpo é lembrado sendo partido por nós, onde o Seu sangue é lembrado sendo derramado por nós. Meu Deus, só o ato do Senhor pegar aquele pão e o partir mostra que o Senhor está preocupado com cada um de nós. Meu Deus, nos dá um pouquinho desse amor, Pai. Nos dá um pouquinho dessa manifestação da Tua graça e da Tua bondade nos nossos corações. Nos dá um pouquinho dessa fé, Senhor, de nos dispormos, nos entregarmos a servir uns aos outros. E aí verdadeiramente nós vamos mostrar que estamos servindo a Ti, Pai. Nos ajuda nessa manhã. Se alguém entrou aqui, Pai, tão cansado, tão fatigado, tão ferido, talvez dizendo, eu não faço mais porque não fazem para mim, que hoje o Senhor renove as forças destas pessoas, Pai. Renova o ânimo, a alegria de servir. Renova a coragem e a força para continuar, Pai. Porque o Senhor vai revelar, o Senhor vai mostrar aquilo que o Senhor está fazendo. Abre os nossos olhos para ver quantas pessoas o Senhor tem colocado para nos servir, Pai. Abre os nossos olhos para dar valor àqueles que fazem qualquer coisa por nós, Pai. E anima o nosso coração a fazer um pouquinho mais pelo nosso irmão, Pai. Que nenhum problema, que nenhuma dor, que nenhuma dificuldade na nossa vida seja desculpa para nós paralisarmos, nos isolarmos, mas que isso seja motivo para nós nos ligarmos mais ainda e nos fortalecermos uns aos outros, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa, Pai, porque o Senhor mesmo se dispôs a deixar o céu, a glória em Jesus Cristo, e vir a essa terra como homem, para nos servir, que o Senhor possa manifestar, mais uma vez, esse amor em nossos corações, sustentando o Teu povo, alegrando o Teu povo, na comunhão e na unidade. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos a Tua igreja. Amém.